Boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos nessa noite, uma noite abrilhantada pelos louvores, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida e também pela vida da tua família. Eu quero agradecer também as tuas orações por nós. Ficamos, eu e a pastora, muito gratos por aquela carreata que foi feita, algo que mexeu com as nossas emoções. Eu confesso que chorei, porque foi muito legal, muito emotivo. Parabéns a todos que participaram, aqueles que incentivaram. Eu quero dizer que nós recebemos esta homenagem e oramos por vocês e que Deus continue usando a cada um de vocês com tudo de bom que Deus colocou no coração. Beijão nosso por essa carreata, receba aí a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Amém? Bem-vindo a esta noite. Obrigado porque você se conectou, obrigado porque você divulgou, compartilhou este link, chamando amigos, parentes, toda a sua família, para juntos adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Em particular, assim que eu aceitei a Jesus, era difícil falar a palavra Jesus Cristo. Não saía, é muito difícil. Mas com o tempo eu fui entendendo que esse nome Jesus Cristo é muito doce, sai facilmente dos nossos lábios. Então, eu quero agradecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo por este momento. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Já ouvimos louvores, foi coisa tremenda, cada dia nós ficamos impactados com os louvores que nos levam a Deus, louvores que marcaram, não é isso? As nossas vidas. Eu mesmo fui marcado, não a Deus maior. Olha como eu fiquei impactado naquela época por este louvor. E eu creio que outros louvores também me marcaram, como marcado a você. Mas vamos ler a palavra e vamos orar. No livro de 2 Reis, se você pode, abra, por favor. Vai ser uma mensagem bem objetiva. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 1. 2 Reis, anota aí. Capítulo 5, versículo 1. Diz o texto: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Estamos aqui irmanados para te adorar, para ouvir um pouco da tua palavra, para nos deliciar com o conteúdo do teu Espírito. Obrigado pelas vidas que estão conectadas. Oramos por cada uma delas, pelas famílias, e que esta mensagem, Senhor, ela possa produzir algo maravilhoso e tremendo nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esta noite em que estamos juntos para te adorar e buscar a tua face. Durante todo esse momento, Senhor, que o teu Espírito Santo continue fazendo o trabalho que precisa na vida de cada um de nós. É assim que oramos, nesse nome doce, chamado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ao seu like. Deus é bom,
Deus seja louvado em todo tempo. Queridos, eu quero dar um tema nesta noite. O tema é este: uma desvantagem. Anota aí, uma desvantagem. O texto aqui, ele gira em torno da salvação de Deus. Escute, a um homem que precisava de ser salvo e, por alguma razão na vida dele, ele encontrou a salvação. Então, o tema é este, uma desvantagem. E a mensagem fica nesta, a salvação de Deus. O personagem aqui é um homem chamado Naamã, e nós entendemos que Deus pode purificar o mais contaminado do pecado. Pensa numa pessoa, o maior pecador do mundo. Deus pode libertar, Deus pode curar, Deus pode salvar, querido. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Em favor do homem, você não tem ideia, tal é o amor de Deus para com os homens. Então, estamos falando aqui sobre uma desvantagem. E trata-se de um homem morfético, né? Um homem que tinha uma lepra e que, diz o texto, ele havia dado muitos livramentos pelo Senhor aos sírios. Porém, este homem tinha um problema físico e ele precisava resolver aquela situação, como talvez eu e você tenhamos alguma coisa, que precisa ser resolvido, que até hoje não foi resolvido, até hoje. Mas eu quero profetizar que a partir de hoje, aquele problema na tua vida, que até então não foi resolvido, vai recebendo aí. Hoje será resolvido em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo para a glória do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Queridos, então estamos falando que se tratava de um homem leproso, um homem morfético. Mas nós entendemos e devemos entender que para qualquer problema, seja ele físico, seja ele espiritual, nós sabemos que há salvação, tá? Seja o problema físico, seja o problema espiritual. Naamã, ele tinha uma desvantagem física e tinha também uma desvantagem espiritual. Vamos ver isso na nossa palavra? Mas não importa, seja qual for a desvantagem, seja qual for o mal, a palavra de Deus nos ensina que Deus é capaz de curar toda e qualquer mal, todo e qualquer mal, toda e qualquer maledicência, qualquer coisa que você pensa que não pode, Deus pode. Então guarde isso aí, uma desvantagem. Eu fiz aqui uma anotação interessante, tá? Nós sabemos que Naamã precisava de salvação. Sabia? Não só Naamã, mas todos os homens precisam de salvação. Todos nós. Agora, os meios para alcançar a salvação, nós não sabemos. O meio que Deus usou para que eu alcançasse a salvação foi uma namorada. Alguém que eu me apaixonei e ainda continuo apaixonado até hoje, que é a minha esposa. Ela foi o meio de Deus para me levar ao Evangelho. Porque eu precisava de salvação e através de mim eu levei meu irmão Paulo. E através de Paulo levou papai, mamãe e os meus familiares alcançaram a salvação. Dê glória a Deus, aleluia. Isso muito nos alegra, querido. Porque nós andávamos em desvantagem. Então eu estava falando que Naamã precisava de salvação. Mas ele, por si só, ele tinha duas vantagens. Por si só, ele não podia se curar. Porque ele era leproso. Homem algum. A lepra era considerado uma doença incurável. Então, homem nenhum podia curar aquela
doença no físico. E também posso dizer que homem nenhum pode curar a doença espiritual chamada pecado. Por isso que Naamã precisava de salvação. Os meios foram interessantes. O que aconteceu? Ele lutou contra Israel, venceu Israel, levou os despojos de Israel para sua casa e junto levou uma criada, uma menina, para trabalhar como doméstica na sua casa, uma menina espiritual, mas uma menina enviada. O meio de Deus foi que aquela menina, até sem nome, ficasse na casa de Naamã, sabe para quê? Para proclamar a salvação. Mas como? Bastava ela indicar uma situação de um profeta como ela indicou. E Naamã foi lá. Eu vou falar sobre isso. E ele, através dessa situação, ele foi salvo. Tanto é que depois, lá na frente, ele pede perdão a Deus se por acaso ele tiver que se ajoelhar diante de Rimom, que era o Deus da Síria, que Deus não levasse em conta. Naamã ficou tão grato por essa salvação, por tudo, que ele levou um pouco de terra para dizer, olha, essa é a terra onde habita um Deus Todo-Poderoso. Amém? Dê glória a Deus aí. Então, eu estava falando que Deus usou uma estratégia para que Naamã fosse alcançado. Não foi a lepra, foi aquela menina, porque ela levou uma palavra de salvação. Ela conversou com sua senhora e ela conversou com Naamã. E Naamã, então, decidiu ir ao profeta, ao homem de Deus. Dê glória a Deus aí, querido. E eu quero dizer que o tema é este, uma desvantagem. Eu quero dizer, que desvantagem é essa? O pecado. Naamã era um general de 5 estrelas. Talvez ele tivesse 6 estrelas, 5 positivas e 1 negativa que ninguém via, querido. Estava por dentro da roupa. Era lepra. Então, o Naamã, eu creio que com o passar dos dias, ele podia olhar e dizer, o que adianta eu ter tanto lauréus, tanto triunfo? Que adianta eu ter tantas vitórias? Que adianta eu ser um general, eu ser coroado, cheio de estrelas, se eu sou leproso? Então, por mais que Naamã tivesse alcançado, ele não estava satisfeito, porque o que ele queria mesmo é ficar curado, libertado daquela enfermidade que era a lepra. Queridos, talvez, não vou dizer você, mas nós, né? Mas deixa eu falar de uma outra maneira. O tema é este, uma desvantagem. Talvez você, que ainda não é crente em Jesus Cristo, tenha saúde, é uma vantagem. Talvez você tenha dinheiro, ei, é outra vantagem. Talvez você seja proprietário de uma empresa, é uma outra vantagem. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, é uma outra vantagem. Muitas delas, você talvez possa ter muitos amigos, também é uma outra vantagem. Você pode ter conselheiros, quem sabe? Tudo isso é vantagem, mas pode ter uma desvantagem. Pecador. Era assim que Naamã se encontrava. Ele tinha muitas vantagens e tinha uma desvantagem. Mas Deus usou o meio para que ele alcançasse a salvação. Ele, em busca da cura da lepra, encontrou a salvação. Você talvez seja uma pessoa cheia de dotes. Talvez uma pessoa cheia desses triunfos aqui, mas com uma desvantagem. Pecador. Querido, até 18 anos, eu tinha algumas vantagens. Eu era jovem. Uma vantagem. Eu praticava lutas marciais. Era uma vantagem. Eu era um dançarino. Era vantagem. Eu ganhava razoavelmente. Era uma vantagem. Eu tinha uma família, mesmo não sendo crente, mas era uma vantagem. Mas eu tinha uma desvantagem. Eu era pecador. Eu não conhecia Deus. Ei, eu não tinha intimidade com Deus. Eu não sabia que Jesus
era e é o caminho, a verdade, a vida, aquele que cura, que liberta, batiza com o Espírito Santo, perdoa os pecados e leva para o céu e nos dá a vida eterna. Eu não sabia disso. Mas uma jovem me levou e eu aceitei. Assim como aquela menina anunciou o profeta que era Eliseu, a minha namorada também me mostrou uma igreja. Eu fui lá. E lá eu encontrei Jesus e vi a minha desvantagem. Falei, epa, não quero voltar para casa em desvantagem ou com desvantagem, de jeito nenhum. O que eu faço para não ter mais essa desvantagem? Para não ser mais pecador? Então o pregador disse, vinde a mim todos, disse Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e suave, e aprendei de mim. Quando ele disse isso, foi... Queridos, naquele dia, eu cheguei lá em desvantagem, ou com uma desvantagem, eu cheguei pecador, e saí, graças a Deus, sem esta desvantagem. Naamã, ele foi até Samaria, onde vivia o profeta. E diz o texto aqui que Naamã precisava de salvação. Ele precisava de Deus. E se você não tem Jesus, você precisa de Deus. Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E Naamã precisava de Deus. Por isto que Deus permitiu que ele vencesse Israel, levasse aquela menina. Olha, Deus começando a trabalhar. Que Deus trabalha de uma maneira que só Ele sabe. Em tudo você precisa dar glória a Deus, querido. Amém. Uma desvantagem. Pecador. Diz aqui que aquela menina, ela fez algo tremendo. Diz, aquela menina, ela anunciou a salvação de uma maneira muito criteriosa. Olha, se esse meu Senhor fosse até um homem de Deus, porque ela sabia que a hora que Naamã chegasse diante de Eliseu, Eliseu iria ministrar o poder de Deus sobre ele. E ele ficaria conhecendo que existe um Deus todo-poderoso, como eu e você conhecemos. Dê glória a Deus aí, querido. Amém? Então, o instrumento para a minha salvação foi a minha esposa, a pastora Marinalda. O instrumento para a salvação de Naamã, não estou falando da cura de Naamã, mas da salvação de Naamã, que era muito mais importante. Ele podia até morrer daquela situação, podia até morrer com a lepra, mas ele precisava de salvação para a alma dele. O instrumento foi aquela menina, querido. Diz o texto aqui. Porém, a salvação que Naamã recebeu, até ele receber, Naamã ficou, ele se equivocou. Eu tenho aqui uma pontuação interessante. Naamã, ele procura a salvação, tá, do seu mal, mas ele erra muito. O primeiro erro de Naamã foi quanto ao preço, porque ele pegou muito dinheiro, pegou roupa, pensando que as coisas de Deus pode ser comprada. De jeito nenhum. É gratuita. Jesus já pagou isso por nós. Então, o primeiro erro dele foi quanto ao preço. Eu vou levar dinheiro. Querido, a salvação é gratuita. Pode tomar posse. O segundo erro foi quanto à pessoa. Em vez de ele ir ao profeta imediatamente, ele foi ao rei. E ele conversou com o rei. Ele foi procurar uma pessoa errada. Querido, o rei não podia salvar. Não tem como. Ele foi a pessoa errada. Foi o segundo erro dele. E o terceiro erro dele foi quanto ao espírito. Ele foi muito orgulhoso, muito presunçoso. Não vou mergulhar nesse rio barrento, essa água meia turva, não. Lá na minha cidade tem rios, né?
mas limpos. Ele não foi humilde. E ele precisava da salvação. Quantas coisas podem impedir a salvação? E o quarto aqui, querido, foi quanto ao processo. Ele, eu vou chegar lá, um general, fardado, cheio de estrelas, aquele homem de Deus vai sair, vai se curvar a mim, vai colocar a mão em cima de mim e eu vou ficar curado. Então o processo estava errado. Primeiro que Jesus não tocava no leproso, bastava uma palavra. Por que Eliseu ia tocar? Bastava uma palavra. E Deus havia dado uma estratégia para Eliseu. Eliseu, diga a esse homem que vai vir na tua porta para ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Eu não vou pregar sobre os 7 mergulhos de Naamã, mas ele precisou dar 7 mergulhos até que ele se convencesse. Cada vez que ele mergulhava, que ele voltava, Deus começava a trabalhar, Deus trabalhou toda a vida de Naamã para que ele alcançasse, até que o orgulho saísse, para que ele alcançasse a salvação. Dê glória a Deus. Ele errou quanto ao lugar também, pensando que deveria ser lá no rio Abana e Farpar, lá em Damasco, lá na Síria, onde tem rios mais limpos do que o Rio Jordão. E por último, ele foi persuadido, querido. Diz o texto que aqueles seus amigos falaram para ele: meu Senhor, se o profeta te dissesse alguma outra coisa, tu não faria? Querido, o que estava em jogo ali não era a cura da lepra. O que estava em jogo era a salvação de Naamã. E nessa noite, o que está em jogo é a sua vida espiritual, é a sua salvação, é a retirada da desvantagem. Se você não aceitou Jesus, você está em desvantagem, como aquele homem também estava. Havia uma desvantagem, era leproso, e Deus não queria tratar da lepra, Deus queria tratar era da salvação. E ele só ficou curado da lepra depois do 7º mergulho. Levou um tempo, não sei quanto tempo, alguns minutos, talvez meia hora, ele mergulhava, parava, pensava, até que Deus disse: chegou o momento. Dê glória a Deus aí, querido. E Naamã teve muitos erros. E ele pensou também que precisava recompensar ao homem de Deus. Nada disso, querido. A bênção de Deus, a bênção recebida de Deus, ela é gratuita. A salvação, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Amém? A graça divina, ela é gratuita. Dê glória a Deus aí, querido. Deixa eu pontuar. Estamos falando aqui de a desvantagem. Ou melhor, uma desvantagem. Uma desvantagem. Deixa eu pontuar e concluir. Naamã, ele tinha vantagens e tinha 2 desvantagens. Uma porque ele era doente no físico e doente no espírito. E Deus queria salvar aquele homem. Deus queria salvar aquele homem chamado Naamã e usou uma estratégia. Aquela menina foi para sua casa e lá falou de salvação aonde ele podia encontrar. E todo pecador, que quem não tem Jesus é pecador. A Bíblia fala sobre isso. Tem uma desvantagem. E Deus não quer tratar com o seu pecado. Deus quer retirar isso de você. Deus está pensando na tua salvação. Falei aqui, você pode ter muitos dotes, muitos bens, amigos, dinheiro, posição. Tudo isso é vantajoso, mas tu não te leva ao céu. Aquele mancebo, ele tinha tudo isso e muito mais.
Mas o amor, o apego àquelas coisas materiais o impediu de ter a vida eterna. Então hoje, estou falando de uma desvantagem. Ser pecador é uma desvantagem. Assim como Deus criou uma estratégia para aquela menina ir para a casa de Naamã. Nesta noite, Deus está colocando essa live, essa palavra, para que você ouça e você entenda que se você não tem Jesus, você é um pecador. E se você é um pecador, você está em desvantagem. Mas hoje Deus quer tratar com isto. Deus quer tratar com a tua salvação. Deus quer te salvar lá na frente. De quê, bispo? Salvar de um tormento eterno. Por isso que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Olha a estratégia de Deus. Usou a menina para Naamã, usou a pastora Marinalda para mim, e nesta noite, com todo respeito, Deus está me usando para você, querido. Você precisa de salvação. Talvez você esteja aqui, nessa noite, conectado, pedir uma bênção para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu emprego, para alguma situação que te perturba. Tudo isto aí Deus vai tratar. Mas o primeiro tratamento é um tratamento espiritual. Deus curou a lepra de Naamã, mas primeiro mostrou a ele a salvação. Então eu digo para você, qualquer mal, seja físico ou espiritual, há salvação. Agora, Deus quer tratar com todo homem a respeito da salvação. Jesus não veio ao mundo só para curar, libertar, não. O papel principal de Jesus veio ao mundo para salvar, para resgatar o homem, para tomar o homem das mãos de Satanás e conduzir ao Pai. Você entendeu? Uma desvantagem. Eu não quero crer, eu me recuso a crer que diante do que você ouviu, você vai continuar nessa desvantagem. Não, porque você é uma pessoa muito inteligente e o Espírito Santo já tratou no seu coração. Então, receba nessa noite a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados e, acima de tudo, a vida eterna, não através da igreja, não através do bispo, mas através do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir o teu amém? Amém. E aí? Vamos deixar essa desvantagem no altar do Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu deixei essa desvantagem lá no altar do Senhor há muito tempo. Então hoje, venha deixar essa desvantagem no altar de Deus e saia salvo, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Mas antes, se você realmente entendeu essa palavra, dê um glória a Deus. Levante a sua mão onde você estiver. Eu não estou te vendo. Você talvez esteja aqui no Brasil, ou esteja lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou mesmo lá em Portugal, ou mesmo lá na África, ou qualquer outra cidade, algum lugar, eu não sei. Mas Deus está tratando hoje, Deus está usando esse momento, para te conceder salvação. Amém? Receba nessa noite a salvação para a tua alma. Eu quero orar por você. Venha, diga assim: Senhor, hoje eu quero a salvação. Repita comigo, diga: Senhor, hoje eu quero a salvação para a minha vida. Diga assim: desvantagem nunca mais. Amém? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Pai, graças damos a Ti por essa noite, pela Tua palavra que alcançou tantos corações. E aqueles, meu Pai,
que fizeram a sua decisão, que entenderam que não poderiam continuar nesta desvantagem que é uma vida pecaminosa. Obrigado porque mudou todo o histórico de todos eles. E a partir de hoje, que tenham vidas livres, vidas libertadas e, acima de tudo, salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Abençoamos a todos e, em particular, aqueles que se renderam nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua decisão. Glória a Deus. Estamos chegando ao final desta noite. Eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer a sua conexão, mas antes de fazer a oração, de impetrar a bênção apostólica, vamos fazer o nosso ofertório e eu quero dizer que você pode ofertar, você pode dizimar, e eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade nos dízimos e também nas ofertas para com a casa do nosso Deus. Amém? Então, que você possa depositar na conta da igreja ou transferir, ou então levar na casa administrativa e entregar para o bispo. Eu vou te dar o endereço: Banco Bradesco, agência 1882. A conta é 16020-2, em nome da Igreja Obra do Senhor, em Araruama. Banco Bradesco, agência 1882. A conta 16020-2, em nome da Igreja Obra do Senhor, em Araruama. Faça o seu depósito, a sua transferência, e Deus te abençoará muitíssimo. Amém? Muito obrigado por você ter vindo esta noite conosco. Amanhã será quinta-feira. Quinta-feira pela manhã, 10h30. Estaremos conectados com o Pai, trazendo uma palavra do reino, do trono, como esta, para a tua vida e a tua família. Então esteja conectados conosco amanhã, quinta-feira, 10h30. Chame os amigos, pare tudo que você possa para estar conectado e receber o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Vamos então impetrar a bênção apostólica. Muito obrigado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. O amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, bem como as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós. E aqueles que já têm a salvação dizem...